Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso podcast, do Podcast Supremo. E hoje eu tenho o prazer, a grande honra de receber um gestor de uma imobiliária que a gente chama de imobiliária mista, imobiliária múltipla. Faz tudo, vende seminovos, vende empreendimento, faz gestão de locação. Leonardo Andrade, diretor da JLC Imobiliária, meu amigo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer meu estar com você, um grande amigo, fazer parte desse projeto que vocês estão encabeçando. Para mim é um prazer enorme. Maravilha. Vou pedir só a produção aí para dar um ganho no microfone de Léo também, que ele é assim como eu, um homem polido. Não gosta de falar alto, ele fala bem baixinho também, então aumenta o microfone do homem aí, tá? Meu amigo, vamos bater um papo bem legal, mas antes se apresente pro pessoal aí. Quem é Leonardo Andrade? Como falar um pouco de mim, né? Eu tenho mais ou menos 10 anos de mercado imobiliário. Comecei atuando em algumas construtoras aqui na cidade e, ao sair das construtoras, recebi um convite de gerenciar uma equipe numa imobiliária. E confesso a você, resisti bastante no início e hoje não me vejo fazendo outra coisa. Passei por algumas imobiliárias até decidir abrir a minha imobiliária junto com 2 amigos, que hoje a gente encerrou o ciclo de sociedade. Hoje eu estou tocando o barco sozinho, mas amigavelmente a gente encerrou esse ciclo, foi tudo bem tranquilo. Foi uma decisão uniforme entre os 3. Perfeito. E hoje eu toco sozinho esse projeto da JLC. Bacana. E aí, já falando, você tocou nesse assunto aí de encerrar a sociedade, eu entendia que quando vocês se juntaram, cada um meio que ficava responsável por uma área, né? Tinha um que cuidava do financeiro, o outro era mais a parte de relacionamento, e agora você se vê sozinho fazendo tudo. Então, eu já vou mandar a primeira pergunta para você, é o seguinte, meu amigo. Quais são as diferenças-chave entre a gestão de empreendimentos, seminovos e aluguel, em termos de demanda do mercado, operação, e você à frente disso tudo sozinho? Me fale. Gabriel, foi uma mudança gigante para mim, né? Eu, por ser formado em publicidade e ter pós em gestão, eu sempre cuidei muito da parte comercial da empresa. Certo. E aí, com a saída dos 2 sócios, cada um cuidava um pouco de uma parte, um pouquinho da empresa. E eu me vi ali na necessidade de mergulhar de cabeça no que eles faziam para entender 100%. Lógico que hoje eu já tenho pessoas que foram colocadas lá para gerenciar cada setor e desafogou um pouquinho. Mas assim, no início eu precisei realmente pular de cabeça, tanto no aluguel como nos seminovos. Hoje eu tenho gerentes em cada setor. No aluguel, nos seminovos e nas vendas de empreendimento. Mas assim, são projetos, são setores completamente diferentes. Eu brinco que eu tenho 3 imobiliárias dentro de uma, porque cada um é um universo totalmente diferente. São problemas, são dificuldades, são... Até o perfil dos corretores que atuam são diferentes. Lá eu tenho equipes diferentes, tanto para novos como para seminovos. Fica bem nítida essa separação dentro da empresa, das equipes, da empresa, esse desenho da empresa bem separado mesmo. Beleza. E aí, já falando sobre essa separação, eu queria te perguntar o seguinte. A galera pensa que, não, é tudo imóvel, é uma coisa só. Eu não enxergo dessa maneira. Você tem uma equipe de empreendimento, lançamento, a depender de qual estado você esteja, nos ouvindo, nos assistindo, e você tem uma equipe de seminovos. Sim. Cara, quais são os desafios de gerenciar essas equipes com visões diferentes, produtos diferentes, clientes diferentes? E aí? São clientes e são corretores totalmente com perfis diferentes, até com entendimento de mercado totalmente diferentes. Aquele corretor que trabalha com seminovos, ele precisa entender um pouquinho de avaliação e documentação, ver se a documentação do imóvel tá tudo ok.
O cara que trabalha com empreendimento, ele já vem com o empreendimento pronto da construtora, então não tem muita dificuldade em questão de regularidade de documentação. Geralmente as construtoras que a gente trabalha são construtoras já consolidadas, que tem muito tempo de mercado, então a gente não tem muita dor de cabeça em relação a isso. Mas são acompanhamentos diferentes. Nos seminovos a gente sempre tem algumas figuras que são importantes. A gente tem o corretor captador e o corretor vendedor. São figuras distintas no processo da venda. E no empreendimento não, a gente só tem um corretor vendedor. Então tem um gestor para cada situação, e esse gerente ele vai acompanhar e dar aquele acompanhamento, aquele trato fino para o cliente no andamento da venda, tá? Hoje é um processo que eu já fiz muito quando eu era gerente, mas hoje eu já tenho pessoas que fazem isso, eu fico acompanhando e apenas direcionando qual é o melhor caminho, qual é o melhor jeito, até porque uma frase que eu costumo dizer muito lá para a minha equipe o corretor é o cliente da imobiliária. O cliente que compra o imóvel também é nosso cliente, mas o nosso primeiro cliente é o corretor, porque ele tem 1,5 milhão de opções de imobiliárias para trabalhar, e ele vai trabalhar naquela imobiliária que se sinta melhor atendido, melhor acolhido, que não tenha dificuldades em receber sua comissão, que tenha um suporte ali no transcorrer da sua venda. Beleza. Você falou aí que são conhecimentos distintos do corretor de seminovos e do corretor de empreendimento. Falou sobre questão de documentação para o corretor que é de seminovos. Pergunta: você treina esse cara durante essa jornada? Porque assim, esperar que ele venha pronto lá de fora do mercado para dentro é meio complicado. Pode dar sorte de encontrar. Sim, sim. Mas como é que funciona essa rotina de treinamentos para atuação nos seminovos e para atuação no mercado de empreendimento? Nos seminovos, a gente costuma fazer alguns treinamentos. Às vezes a gente convida até tabelião de cartório para ir lá apresentar. Lógico que são muitas siglazinhas, são muitas taxas, são muitas coisinhas, e o corretor ele vai aprendendo na vivência. A gente dá aquela primeira teoria, e o corretor que está começando na carreira, a gente sempre orienta que acompanhe os corretores mais antigos nas visitas, sim, em cartório. Para quê? Para que ele já vá se habituando, vendo qual é o caminho mais curto para chegar na resolução dos seus problemas. No caso do novo para o seminovo, você tem muitas peculiaridades ali, principalmente no momento da venda. Hoje aqui em Aracaju, muitas construtoras dão ITB e cartório, coisa que nos seminovos não tem. Sim. Então, o corretor de seminovos, ele precisa saber qual é a taxa de ITB e cartório, ele precisa apresentar isso para o seu cliente. No caso do corretor de novos, que não, já diferente dos seminovos, existem algumas taxazinhas como INCC, juros de obra, que ele precisa entender, saber o que é e explicar para o seu cliente. São taxas que você tem aí no processo até a entrega do seu imóvel. São em todos? Não, mas a grande maioria você tem. E aí o corretor ele precisa, são ensinamentos específicos para cada segmento que ele queira atuar. Certo. Você entende isso porque você, além de gestor, é corretor, né? Mas você treina seu pessoal em cima disso? Inclusive, hoje, um pouquinho antes do nosso bate-papo aqui, eu vim de um treinamento em uma das construtoras. Geralmente a gente sempre faz treinamentos voltados para esse aspecto, tanto de financiamento imobiliário. Léo, vale a pena fazer treinamento com tanta frequência? Vale. A Caixa Econômica muda com uma frequência enorme as suas regras e suas maneiras de atuação, valores de Minha Casa Minha Vida, valores de taxa. Então, são coisas que sempre estão sendo atualizadas, e sempre é necessário atualizar a equipe. A equipe sempre precisa estar sendo atualizada dentro desse universo do financiamento imobiliário, porque muda com bastante frequência esses valores. Ou seja, se você aí que está nos assistindo tem uma imobiliária que só tem um canal de operação, atua em um mercado, por exemplo, empreendimento, já precisa treinar muito seu pessoal. Sim.
Agora, se você tiver uma imobiliária assim como ele tem, que é seminovos e empreendimento, nem falamos de locação ainda, né? O treinamento é dobrado. Dobrado. Né? Além de entender esse processo, documentar isso e conversar, treinar esses corretores, porque vai ter o turnover, corretores entrando e saindo, e também os que estão na casa, essas mudanças que você acabou de falar aí, são frequentes. E o pessoal precisa estar antenado, porque senão vai perder uma venda, né? Sim, com certeza. Passar a informação errada. Com certeza. Eu tenho corretores que sempre eles fazem questão de dizer, pô, eu não perdi essa venda por causa dessa informaçãozinha que eu tinha lá que salvou a venda. E o contrário também acontece. O contrário também acontece. Perde a venda. Geralmente não chega muita gente, não. O corretor esconde, finge que não aconteceu nada. Mas aquela venda que vira por causa daquele detalhezinho na informação, um dependente que não é uma regra tão divulgada, e o corretor sabia daquela situação e sabia que podia colocar um dependente ali, aumentar o subsídio do cliente, diminuir a entrada e consolidar a venda. Então o corretor faz questão de dizer, pô, Léo, essa venda aqui virou por causa daquele detalhezinho, daquela informação que eu tinha. Então, assim, é fruto de muito treinamento. Os próprios corretores, eu incentivo que busquem conhecimento também. Ano passado, a gente até se encontrou lá no Conecta. Levei alguns corretores, incentivei alguns corretores que fossem também, justamente por causa disso, porque para eles conhecerem um pouco mais do universo do mercado imobiliário e entender as diferenças que existem, as oportunidades que existem, os detalhezinhos da informação ali que pode salvar uma venda naquele momento crucial de fechamento. Agora, você veja, né, meu amigo, essas informações que você está passando, principalmente quando você falou que, ele fez uma venda por conta de um detalhe que ele sabia tudo. Aí a gente começa a entender que tem pouco a ver com o valor do imóvel e aquela, não vou usar a palavra ganância, mas o foco. Ah, não, em vender aquele valor, aquele imóvel de tal valor por conta da comissão, não sei o quê. Cara, esse é só o fim da história. A gente conversou um pouco sobre isso em um outro episódio aqui no nosso podcast com o João Paulo, falando sobre as etapas até chegar a, digamos assim, a cereja do bolo. Sim. O problema é que a galera muitas vezes foca demais na cereja e esquece de levar o bolo pro forno, né? Eu brinco muito com os corretores, principalmente os que estão começando. Você vem para imobiliária, lógico, é para vender. Mas assim, o vender não é o foco principal. Foque no atendimento. Foque no que seu cliente precisa. Quando você começar a entender e ler o que seu cliente precisa, a venda é consequência. Então, a gente voltando lá para o funil de venda, então o funil entra vários. Então você vai ver ali, vai lapidar, ver o que é que realmente é interessante para o corretor de cliente e ver aquele cliente que ali no final está dentro do perfil, está dentro do que ele quer. Tem muito cliente que a gente brinca lá, muitas vezes o cliente que não tem perfil, que não pode comprar, que não tem renda, é o cara que mais quer. E o cara que tem tudo, ele diz, não, eu vou pensar mais um pouquinho, vou deixar para depois. E no mercado imobiliário, deixar para depois é comprar mais caro. Você sempre vai, se você deixar para amanhã, sempre você vai comprar mais caro. A gente está com um lançamento agora aqui na cidade, em região de praia. Para quem conhece Aracaju, ali na região da Coroa do Meio. E a construtora abriu pré-cadastro, não abriu nem venda ainda. Com 15 dias ela já fez a atualização de tabela, de tanto que foi a procura pelo imóvel. Então assim, vou pensar mais um pouquinho, vou deixar para quando abrir as vendas. Você já vai comprar mais caro. Agora, cara, você falou aí sobre um ponto interessante da gente abordar, o seguinte. Geralmente a pessoa que menos tem um entendimento é o que mais quer comprar. O que menos tem condição, mais ou menos foi o que você falou. Sim. E o cara que tem tudo para poder comprar é o cara que se segura. E aí eu acho que o papel do corretor no meio dessa história é muito relacionado a instruir o cliente. Tanto o cara que não tem tanta condição, que assim, cara, deixa eu te falar, funciona assim, desse jeito e tal, porque o cara às vezes nunca comprou um imóvel. O fato dele querer muito, podendo pouco, já mostra que provavelmente ele nunca comprou um imóvel na vida. Sim. Então é um processo de educação. Sim. O lado do outro cliente que pode
tem muita condição e que não quer comprar, e aí tem outra problemática dele aguardar e pagar mais caro depois, você vai ter que educar esse cara também, com essa informação que você está me passando. Então, tudo gira em torno de conhecimento, educação, né? Para que você possa passar essa informação para as pessoas, independentemente do perfil de cada um. O corretor entender a real necessidade daquele momento do cliente. Eu já tive clientes que compraram comigo após um ano. Normal. Atendi o cara, um ano depois, a gente conversando, de repente um WhatsApp, Léo, e aí, tudo bom? Eu disse, tudo bom. Ele, bicho, eu queria ver aquele empreendimento. Eu disse, toda hora. E aí, nesse momento, ele fechou. Naquele primeiro momento, é o que eu brinco lá com os corretores. Os corretores não gostam daquela famosa lista fria, né? Aqueles clientes que já entraram em contato com a gente, não estavam em momento de compra, ou estavam com o nome sujo, sim. ou não tinha renda. E aí muitos dos corretores, eles não gostam de retrabalhar esses clientes. Mas é um momento de compra. Às vezes o cliente esteve lá, olhou, procurou, não estava no momento, estava pesquisando, vai chegar o momento de compra desse cliente. E aí muitas vezes é um momento que eu fico chateado. É quando o corretor entra em contato com o cliente e diz, já comprei. Ou seja, eu perdi o time daquele cliente que não tinha comprado, que queria comprar, e eu perdi o momento de compra daquele cliente. Talvez deixou de acompanhar. Exatamente. Porque ele não comprou naquele momento, beleza, deixou de lado. Exatamente. Lá aqui no Supremo a gente também tem, cara, situações que a gente vende depois de um ano. Eu visitei o cara já tinha um sistema, beleza, não vou comprar, ok. E a gente conversando. E aí, o cara que estava naquela época em uma situação, hoje ele está em outra totalmente diferente. Teve um problema com a empresa de software dele, o cara precisa de uma tecnologia que o sistema dele não tem, que o Supremo tem. O jogo mudou. Sim. E eu tenho que estar ali para poder vender. Então, tem que estar sempre levantando bandeirinha. Exato. Então, esse é o papel do marketing que está sempre comunicando, dos assistentes de vendas que estão sempre ali batendo. Não é sendo chato, mas fazendo uma comunicação estratégica. E a gente vai falar sobre marketing, vai entrar nesse assunto agora. Vai dar um presente aí para o nosso pessoal falando sobre marketing para múltiplas áreas de atuação dentro da imobiliária. Falando em presente, eu tenho que presenteá-lo, meu amigo. Você é um cliente. A história de Léo é o seguinte. Léo é um dos primeiros clientes do Supremo. Ajudou e muito a construir a nossa plataforma com as ideias dele. Né? Sou muito grato a você. Não poderia deixar de trazer uma lembrança para você. Veja aí, meu amigo. Personalizado, com seu nome. Abra aí e mostra pro pessoal o que foi que você ganhou. Primeira coisa, uma canequinha. para você poder beber uma água aqui durante essa entrevista do podcast. Vou até pedir ao pessoal para poder colocar uma água aqui para você, por favor. Mousepad para não esquecer nunca do Supremo. Mostra sempre, aqui, ó. Sempre tá lá na minha tela o mousepad, o Supremo. Eu trabalho com 2 telas, né? Então sempre tá com o Supremo aberto lá, vendo as atualizações do sistema. Boa. E outro para colocar no carro. É lógico. Aí. Como esquecer? É o Supremo no escritório, é o Supremo no carro, é o Supremo no celular e por aí vai. Cadê a xícara dele aqui para ele poder beber uma água? Aí sim. Obrigado, viu? Meu amigo, queria que você falasse sobre marketing. Quais são as estratégias de marketing que você utiliza a depender do departamento da sua imobiliária que você esteja trabalhando? Por exemplo, e aqui eu estou jogando e você vai colocar com maior propriedade porque você está operando lá na sua imobiliária. A gente ouve muito falar que venda de seminovos é muito portal de anúncio. Sim. Né? Parte de empreendimento, lançamento é muito Facebook, Instagram. Sim. Anúncio com foco em cadastro. Quais são as estratégias de marketing que você utiliza na sua imobiliária para cada departamento lá? Gabriel, hoje eu utilizo praticamente todas as plataformas possíveis, tanto redes sociais como portais imobiliários, praticamente para todos os segmentos. Lógico que alguns se destacam mais, outros menos. E é notória essa diferença. No empreendimento você tem uma
captação melhor e maior nas redes sociais. Facebook, Instagram e até o TikTok. TikTok? Tá dando um resultado bacana? Tá engatinhando ainda. Não tá como o Instagram, mas está começando. Está engatinhando como um meio de divulgação. Já para os seminovos e o aluguel, o portal lhe dá muito mais número. Dá muito mais cadastro, dá muito mais cliente. Hoje a gente tem o Canal Pro como um dos principais portais, não vou dizer só do nosso mercado aqui, acho que do Brasil como um todo. Aí abrange o OLX, Viva Real, Zap Imóveis. Então, assim, praticamente todas as vendas, na maioria das vezes da imobiliária, vem desse viés. Seminovos e aluguel. Aluguel também vem do portal. Vem do portal. Ele vem do portal também. Muitas vezes a gente faz uma divulgação ali na rede social, mas muito mais... Não é nem com o intuito do aluguel em si. É mostrar que a empresa trabalha com aluguel. É um pouco mais institucional. Exposição de marca, mostrar alguns empreendimentos e atrair o cliente para o nosso site. É porque o cara que está querendo alugar um imóvel não está buscando no Instagram, né? Exatamente. Opa, tem esse imóvel aqui, eu vou alugar. Ele entra no portal e no Instagram muitas vezes a gente consegue direcionar ele para o site. Certo. Ele não vem direto da rede social. Ah, legal. A gente consegue direcionar ele para o site, ele vai lá dar uma olhada, ver o que é que tem disponível. Porque no site ele vai ter a busca, um catálogo maior. Exatamente. Perfeito. Nosso site que é um oferecimento do Supremo. Não posso deixar de... Então, assim, esse cliente ele vem desses portais, tanto para aluguel como para seminovos. Certo. É o maior número de clientes vem desse meio. Lógico que a gente não deixa também de fazer o impulsionamento nas redes sociais. Certo. Para empreendimento. Para seminovos. Também. A gente tem uma política lá, e aí, para quem é dono de imobiliária, sabe que aquele imóvel que tem uma exclusividade, que o cliente lhe oferece uma exclusividade, certo, que não é uma política normal aqui na nossa cidade, dos clientes oferecerem uma exclusividade no imóvel, a gente tem uma tratativa diferente. Entendi. Então, a gente dá um maior investimento, dá uma maior atenção a esse imóvel. Então, assim, geralmente esses imóveis com exclusividade e que a gente tem a maior abertura com o cliente, tanto de avaliação, que a gente consegue chegar num valor de mercado adequado para a venda, a gente consegue fazer um trabalho diferenciado. Tá, então eu entendi que na rede social você também trabalha em imóveis seminovos, mas numa quantidade menor comparado aos empreendimentos, né? Sim. E você investe essa grana mediante a você ter uma exclusividade, você ter uma condição diferenciada. Pergunta: mas o trabalho para seminovos na rede social é vislumbrando posicionamento de marca, assim como é no aluguel também, e mostrar para o proprietário que você está trabalhando no imóvel dele, ou de fato você vem tendo resultado em vendas para os seminovos nas redes? Na verdade, nos seminovos a gente faz um trabalho mais puxado mais para a emoção do cliente. O que é que a gente faz? A gente pega um imóvel, leva um drone, faz uma gravação, faz um vídeo, faz algo mais incrementado. Certo. Tá? Diferente do que a gente faz nos portais, que são fotos. Certo. E muitas vezes a gente traz o cliente até pela curiosidade do vídeo, de ver. Certo. Às vezes o cliente... Muitas vezes a gente pega até coisas engraçadas lá. O cliente clica no anúncio, aí o corretor entra em contato e faz: não, é que eu gostei do vídeo, achei legal. Então, assim, não é nosso foco trazer o cliente que não tem o perfil. Mas é mais um apelo mais emocional, na verdade, na rede social. Dá para fisgar algum cliente ou outro? Dá, mas não é o grande volume hoje. Não é o grande volume de clientes que vem. A maioria vem do portal. Beleza. Mas eu fiquei curioso nesse aspecto aí, porque você falou que, poxa, faz um trabalho diferenciado e tal. Leva um drone, eu sei que você investiu em drone e tudo. O que eu quero saber é o seguinte:
Você olha em consideração também o tipo do imóvel, por exemplo, é uma casa em um condomínio de casas horizontais, né? Sim. E aí, para aquele tipo de imóvel, pô, uma filmagem ficaria legal, tá perto da praia e tal. Sim. Não só a condição de exclusividade, por exemplo. Porque se for uma exclusividade em um apartamento, num condomínio, que você não consiga fazer esse voo de drone e tal, você leva em consideração o tipo do imóvel também? Sim. Principalmente, não nada contra os imóveis mais em conta. Mas geralmente os imóveis de alto padrão, no condomínio horizontal, 95% deles tem gravação. Entendi. A gente leva, faz filmagem, faz tudo até para... Como é mais um apelo emocional, então a gente tenta buscar um pouquinho mais da região. Se for próximo ao mar, a gente tenta pegar uma tomada aérea que mostre o mar e mostre que o empreendimento é próximo ao mar, mostrar as coisas que tem próximo. Se for próximo a um shopping, mostrar que tem um shopping ali próximo. Se for próximo a uma grande avenida, mostrar a chegada, mostrar tudo, mostrar a vizinhança também. Então, assim, normalmente a gente tem esse trabalho com 95% dos empreendimentos de médio e alto padrão. E principalmente se tratar de casa. Legal, pronto. Aí agora a gente construiu um raciocínio lógico. Pô, beleza, seminovos eu faço mais em portais, mas se eu tiver exclusividade daquele imóvel e se for um imóvel de condomínio, de casas horizontais, eu faço um trabalho de vídeo diferenciado porque eu consigo explorar isso e aí, de repente, além do anúncio, eu posso levar esse cara para o meu site, que vai ter outras coisas lá no meu site, aí você começa a contribuir com uma coisa interessante para quem não está nos assistindo, no tocante a, eu uso o marketing para seminovos nas redes sociais dessa forma aqui. Sim. Né? Não é que não dá certo a rede social, talvez não é fazer todo e qualquer anúncio de imóvel seminovo na rede social. Você tem que saber o que você vai utilizar. Exatamente. É um posicionamento, um pouquinho. Hoje a JLC ela tem se posicionado nos seminovos, trabalhando um pouco mais aquele médio alto padrão. O mercado já enxerga dessa forma. Nos seminovos. No empreendimento, a gente já trabalha um segmento mais... Como Minha Casa Minha Vida está atingindo até 350 mil, então Minha Casa Minha Vida sempre está nesse viés aí de cliente. Mas o patrocinado para a imobiliária é de fundamental importância, tanto para os novos como para os seminovos. Os clientes... Como eu disse, ele vem, na grande maioria, vem dos portais. E a rede social, ela, pro corretor em si, eu acredito que é de fundamental importância. Por quê? Porque ele consegue se posicionar. Hoje, meus melhores corretores em VGV, eles têm um trabalho de divulgação em suas próprias redes sociais. Não dá para depender só da imobiliária. Não dá para depender só da imobiliária. E é engraçado, a gente tem até... Eu ia falar um negócio, mas não vou divulgar meus detalhes. Que a gente faz a gente faz lá até interno lá na imobiliária. Mas assim, os corretores que têm o melhor resultado são aqueles corretores que se destacam porque eles têm os seus próprios meios de captação. Então, ele faz sua própria campanha. É lógico que muitos corretores eles não têm a paciência do imóvel de médio e alto padrão na divulgação, porque na rede social o custo do lead fica muito alto e chega muito pouco lead. Então, assim, é algo que é como uma pescaria, que você fica ali horas e horas esperando o peixe fisgar. E o corretor muitas vezes não tem essa paciência. Mas aí, cara, não é um ponto assim da gente de imaginar que ele vai terminar atraindo um cliente em quantidade menor, mas com muito mais potencial de compra? Mas é exatamente esse o problema que a gente tem. Muitas vezes o corretor ele não está preparado para ter essa paciência. Ele vê o investimento que ele colocou ali, cada clique que ele... Exemplo, valores... Aqui que a gente vê muito, cada clique lá sai a 50, 40 reais no imóvel de médio e alto padrão. E o corretor ele começa a ficar angustiado com essa situação. Porque, imagina, uma taxa de conversão aí de 2, 3%.
Então, imagina aí quantos cliques ele não vai ter que receber nesse imóvel. Lógico que ele consegue converter com bem menos essa taxa de conversão, mas ele começa a ficar ansioso. Às vezes ele gasta R$500 e não vendeu ainda o imóvel. Mas é um imóvel de 1 milhão. Então, é um imóvel que ele minimamente aí vai ganhar uns 20 mil de comissão. Então, quanto é que vale a pena investir nesse imóvel? Isso me leva a uma pergunta do seguinte: tem algum parâmetro, algum estudo da relação limite de investimento em marketing frente ao retorno daquele imóvel? Por exemplo, uma comissão de 20. Você tem algum parâmetro para poder dizer assim, cara, eu invisto até crédito em plataforma, até 1.000, até 2.000. Um budget em cima do potencial retorno em comissão daquele imóvel. Gabriel, eu já tive alguns embates até com dono de construtora que muitas vezes... Falando de seminovos para esse tipo de investimento. Mas voltado para essa questão do investimento. Eu tive um questionamento, talvez, do dono da construtora. Ele fez, Léo, você não divulga meu produto. Eu disse, tá, mas... Na época eu era número 1 do produto em questão que ele estava me questionando. Eu disse, eu não preciso divulgar seu produto para vender o seu produto. Eu preciso da isca certa. Então, muitas vezes eu divulgava outro produto e acabava vendendo o produto dele. E isso se encaixa também para o seminovo. Então, assim, o que é que a gente precisa analisar? A gente precisa analisar se aquele produto que a gente está divulgando está atraindo o cliente. Tá? Muitas vezes o cliente não vai comprar aquele imóvel que a gente está divulgando propriamente. Certo. Mas eu preciso atrair um cliente com perfil. Então, se a minha campanha que está no ar está convertendo em outro produto, eu não tenho por que tirar aquela campanha se eu não estou vendendo aquele produto. Aquele produto está sendo muito bom para me atrair o cliente. Ele é um meio de campo. Ele é o imóvel, ele é a isca. Que direciona para outro. Cara, então, inteligentíssimo isso então, aí. assim, eu não preciso trazer o cliente para aquele imóvel propriamente dito. Eu preciso de um anúncio que me atrai um cliente qualificado. Muitas vezes ele não vai vender aquele produto propriamente dito, mas vai vendendo alguma coisa dentro da imobiliária, para mim já está de grande valia aquele patrocinado. Entendi. É um anúncio meio, não é um anúncio fim, né? Entendi. Mas ainda sobre o que eu lhe perguntei, você tem alguma relação disso? Tipo, beleza, fiz um trabalho, filmei drone, investi e tal, nesse imóvel seminovo, eu tô falando aqui. E, cara, a gente está predisposto aqui a colocar até X. Existe algum limite nesse sentido ou Gabriel, tem que é aberto? Hoje, para mim, não tem. Hoje, para mim, eu não faço justamente por causa disso. Porque, assim, eu preciso atrair o cliente para dentro do funil. Compra o outro, então tá tudo certo. Exatamente. Então, assim, eu não tenho muito o imóvel, no caso dos seminovos. Tem uma casa lá de 1,5 milhão, estou fazendo um investimento para aquele imóvel. Não é propriamente para aquele imóvel. Na verdade, é para um setor... Na verdade, é como o centro de custo daquele investimento sai praticamente para o setor inteiro. Entendi. Eu preciso ver a conversão dos seminovos. Entendi. Não só daquele imóvel. Aquele imóvel pode, como ele disse, aquele imóvel pode passar lá 3, 4, 5 meses sem vender, mas está me atraindo o cliente que estou vendendo outra coisa. Proprietário que não lhe escute. Proprietário que não lhe escute. Mas, o que é que acontece muitas vezes? Falando de proprietário, que é importante. Muitas vezes o proprietário tem um imóvel bom, em uma região que está escasso, que muita gente quer e não tem imóvel disponível, certo. E acaba atraindo muito cliente. Mas muitas vezes o imóvel não está no preço correto. Certo. Então, muitas vezes a gente se pega ali naquela questão da negociação, não chegar no preço entre vendedor e comprador. Mas a imobiliária não vai perder aquele cliente. Vai levar para um outro produto. Ou de região similar, ou região próxima, alguma coisa. Perfeito. Já que aquela região não tem tanta disponibilidade de imóveis. Então, é nesse ponto que a gente tem que chegar, né? Na maioria das vezes, nosso público-alvo é imobiliário e corretor, o cliente não está nos ouvindo, mas seria bom que eles nos ouvissem. O corretor está aqui para ajudar a vender. Nossa intenção não é, de forma alguma, colocar um preço que não seja vendável. Sim, claro. No imóvel. Lógico. Então, a gente tenta sempre buscar o melhor preço e muitas vezes acontece. Às vezes o cliente coloca o preço, a gente... não sei nas outras regiões, mas aqui em Aracaju a gente tenta orientar o cliente, mas muitas vezes o preço que nós anunciamos é o preço que o cliente coloca. E aí a gente
Muitos corretores chegam lá, corretores... Que ele quer, né? Que ele quer. Muitos corretores, captadores chegam, pô, mas o imóvel está fora da realidade e tal. Eu disse, vamos fazer da seguinte forma, traz o imóvel, coloca na prateleira. Daqui a 30 dias a gente entra em contato com esse cliente. Fulano, seu imóvel está aqui, tem 30 dias. Teve tanta busca aqui. A procura foi essa, tal. Vamos tentar rever, apresenta uma pesquisa ali na região, média de preço dos imóveis similares ao dele, para ele, de certa forma, se conscientizar. E normalmente funciona, Gabriel. Normalmente funciona. Lá eu não deixo os corretores perderem nenhum tipo de captação por causa de valor do imóvel. A gente vai trabalhando, vai pelas beiradas. Educadamente, você chega para ele e fala assim, olha, desça um pouquinho aí desse pedestal. Que desse preço. Se você realmente estiver interessado em vender, não é isso aí. A realidade do mercado é essa. Meu amigo, a gente falou sobre empreendimentos, falamos sobre seminovos, falamos sobre equipes de cada departamento, né? Falamos sobre marketing para cada departamento. Agora eu quero falar sobre aluguel, que é uma outra área da sua empresa. E aí, meu amigo, quais são os desafios de trabalhar na gestão de locação? Eu não sei se esse sorriso seu é de felicidade ou de apreensão, mas me fala. É os dois. É um pouquinho de desespero com um pouquinho de felicidade. Diga. Aluguel lá na imobiliária, eu brinco que é algo que a gente entrou e para sair dá mais trabalho. É mais fácil entrar do que sair. Então, uma vez dentro, já foi, abraça e vai embora. Vai-se embora, né? Exatamente. Então, assim, o aluguel tem várias complexidades e tem um grande problema. Certo. Você tem 2 clientes. O Proprietário inquilino e o proprietário. E lhe garanto, você nunca vai agradar os dois. Alguém vai sair chateado nessa relação. Na primeira divergência que houver, um dos dois vai sair chateado. Você nunca consegue agradar os dois. Então, um dos principais problemas que a gente tem com aluguel. Você tem 2 clientes que nunca vão conseguir sair 100% ilesos em qualquer divergência que haja. Para um cara que está decidindo abrir um departamento de locação, o que é que você diria para essa pessoa? Departamento de locação. Se informe bastante. Consulte um jurídico, que é importante. Entenda um pouquinho o que é que seu mercado ele tem de mais necessidade, tá? Aqui hoje no nosso mercado eu tenho muito cliente procurando aluguel, mas não tenho imóvel. A nossa realidade é essa. Tem muito pouco imóvel disponível e tem muito cliente buscando. Às vezes chega cliente lá, estou procurando imóvel assim, assim, assado, em tal região, de tal tipologia, de tal média de preço. É bem complicado. Em algumas regiões de Aracaju hoje, eu tenho imóveis lá que entra hoje, daqui a 2 dias a gente já está avaliando o cliente para fazer a aprovação, para colocar ele para dentro do imóvel. Então, assim, é muito rápido. Minha prateleira de aluguel sempre está vazia. Não é porque eu não tenha o giro da captação. É porque tudo que entra aluga muito rápido. E a gente tem esse cuidado, muitas vezes, de sempre buscar o preço ajustado do imóvel. Muitas vezes um ou outro destoa um pouquinho, mas coisa que a gente consegue enquadrar rapidamente dentro da necessidade do mercado e aluga rápido. Não... Aí o que você está me dizendo é o seguinte, a relação stock to flow, ou seja, o que você tem lá e o giro disso é absurdo, né? Entra agora, já tem gente querendo alugar e por aí vai. Beleza. Eu entendo isso.
Então, significa que a demanda de entrada desse novo cliente na sua imobiliária, não estou falando do proprietário, estou falando do inquilino, ela é relativamente rápida. Beleza. Mas é a gestão em si que é complicada, né? A gestão em si é porque muitas vezes o cliente... Porque eu digo que o cliente, o dono de imobiliária, ele precisa entender de um pouquinho da parte jurídica. Ele precisa entender quais são as obrigações do proprietário e do inquilino. E muitas vezes o inquilino e o proprietário não sabem quais são suas obrigações. Então, muitas vezes o inquilino quer empurrar alguma manutenção que é dele para o proprietário e o proprietário vice-versa. Ele quer fazer da mesma forma. Então, assim, você fica ali no meio praticamente como um conciliador da situação, tentando explicar para um por que tem que ser dessa forma e muitas vezes o que fazer quando a demanda é gerada é de obrigação do proprietário, e o proprietário chega para você e diz, tá, eu não vou pagar. Então você precisa ter um pouquinho do conhecimento jurídico, ter um jurídico para lhe dar suporte, porque eu vou lhe garantir uma coisa, vai gerar processo. Processo você vai ter bastante, de ambas as partes. E você precisa ter esse jogo de cintura de poder conversar. Você precisa ter uma pessoa no atendimento que seja bem flexível, que sabe escutar bastante. Boa de relacionamento. E muitas vezes, assim, escuta alguns desaforos desnecessários, a pessoa precisa dar uma respirada para não perder a cabeça com o cliente. Tem muito cliente que não alivia não para o atendimento. Pega pesado, né? Carne de pescoço. Então, você trouxe 2 pontos aí. Só, primeiro, a minha relação de captura de imóveis, ela tem que ser uma relação muito forte para estar captando, porque tem demanda, você falou, tem um cliente, mas não tem um imóvel. Sim. Então, isso me leva a imaginar que, obviamente, você não está sozinho no mercado, você tem muitas outras imobiliárias e essa dificuldade deve ser a dificuldade que todo mundo enfrenta. E aí eu acredito que aí vem um lado do marketing, não só digital, mas como offline, se é que a gente pode chamar assim também, uma exposição de marca cada vez mais forte, porque as pessoas que querem ou pretendem colocar seu imóvel para administrar uma imobiliária, ela vai colocar no lugar que ela está vendo propaganda o tempo todo. Então, isso já é uma outra barreira também de alto investimento em marketing, exposição o tempo todo para estar se colocando como uma imobiliária referência na parte de gestão de locação. Primeiro ponto. Segundo ponto que você colocou aí, questão jurídica. Cara, eu conheço inúmeras imobiliárias que têm um departamento jurídico dentro. E agora eu entendo por quê. Não é para fazer só os contratos ali administrativos, né? São os BOs que tem. Adoraria que fosse. Que aí o volume é tão grande que, pô, se for pagar um escritório por fora, você termina tendo talvez um custo maior. Ou não só isso. O que a gente pode fazer, o departamento sendo interno, o que a gente pode fazer para estar mitigando esse tipo de situação? E aí, como o departamento é interno, está dentro da operação, está enxergando o que está acontecendo, então talvez a velocidade de resposta para o time interno e também para com os clientes, de repente, não sei se no departamento interno do jurídico já tem uma conciliação extrajudicial, eu sou advogado, então eu consigo enxergar isso para não precisar ir para o litigioso, né? Você tenta resolver isso administrativamente, né? E aí diminui o custo para ambas as partes, porque se você for para o judiciário, quem perder, além do advogado que está pagando, vai ter que pagar também os honorários de sucumbência, né? Então tem toda uma situação aí, fora o cara sair extremamente chateado com a imobiliária. Exatamente, exatamente. Como eu disse, você nunca vai conseguir agradar as duas partes. Sempre vai sair alguém chateado quando você tiver a primeira divergência ali em algum problema do imóvel. A imobiliária tendo... Hoje meu jurídico é terceirizado, tá? Não é dentro da imobiliária, até porque eu passei recentemente por algumas grandes mudanças dentro da imobiliária. Certo. E hoje ainda não tenho... Seria o ideal ter um escritório, um advogado dentro da operação. Mas hoje é terceirizado. Para quem tem a operação de aluguel, sabe que o nosso judiciário é lento. Então, principalmente para tirar um inquilino que está inadimplente ou qualquer coisa. Hoje a gente tem algumas
alguns serviços que facilitam isso, tem alguns seguros, algumas coisas que facilitam isso bastante para a gente, enquanto imobiliário. É bom que a gente se preocupa somente na parte de administração, captação e locação. Que não é pouco. Que não é pouco, mas assim, só o fato de você não estar se preocupando com o cara que está lá inadimplente, a gente aciona o seguro resolve, já facilita bastante. E sugiro, quem estiver começando e queira começar, procure um parceiro de peso para essa questão um título de capitalização, um seguro, alguma coisa, para garantir os seus contratos. E muitas empresas, muitas imobiliárias que eu vi meter o pé pelas mãos e quebrar nesse processo de aluguel, é muito por causa de inadimplência. Aí vai um insight valoroso em cima do que você está falando, porque então o que você está me dizendo é o seguinte: a partir do momento que você faz a triagem de entrada desse cliente na sua imobiliária, você chama o parceiro, uma seguradora, uma corretora, não sei se você está com a Maximiza lá. Também. Pronto. E aí, essa documentação desse cliente é aprovada e está contratado um seguro em caso, não só seguro incêndio, mas também em caso de inadimplência. Então, quem está tomando o risco é a seguradora. É a seguradora, não é você. Exatamente. Esse é o primeiro insight, né? Exatamente. Beleza. E aí, isso já é uma tirada muito grande, porque... E uma observação importante, não é só com a questão da inadimplência, não. Tem uma coisa que muita gente não se atenta. Tem um tal de seguro incêndio que muita gente não... Se der BO, a imobiliária vai junto. Porque na lei do inquilinato não é obrigatório seguro incêndio. Inclusive, mandar um abraço para o pessoal da Maximiza aí, e a esposa fazem um trabalho bastante interessante, são parceiros nossos aí. E eu entendo que, assim, você não assumir esse risco, que as imobiliárias muitas quebraram, porque a gente vive num mercado, pelo menos em Aracaju, que a garantia do aluguel é dada pela imobiliária. Sim. Em outros mercados, eles só fazem a administração e não assumem esse risco. Sim. Mas, já que você tem um parceiro por trás que lhe dá o lastro financeiro, ocorrendo a inadimplência, ele vai assumir. Agora, como é feito isso? Tem um período até onde ele paga ou é até esse cliente sair do imóvel? Não, ele cobre todo o contrato. Todo o seu contrato. Você fez um contrato de 36 meses. Ele cobre todo o contrato e cobra um valor sobre isso. E aí, quem paga isso é você? A gente repassa para o inquilino. Entendi. E aí, qual é a vantagem? A gente consegue dar garantia para o proprietário que o contrato dele está garantido. Independente do que aconteça, ele vai receber. Sim, vai receber. Vai receber o seu repasse ali certinho, independente do que aconteça com o inquilino. Já precisou acionar, Léo? Já. É rápido para você conseguir receber? 30 dias. Bom. 30 dias. Bom. Você cobre o primeiro. E aí depois ele repassa, depois né? Ele repassa. Não, muito bom. Só em não tomar esse risco, cara. Exatamente. Porque antigamente você tinha que ficar... veja, abrir uma conta, e que ninguém fazia isso, a verdade é essa, para poder guardar o calção do cliente. E em caso de inadimplência, você colocava o dinheiro do seu bolso e depois você ia resolver judicialmente isso aí. Aí olha o imbróglio. Exatamente. E nosso judiciário não é rápido. Sim. Infelizmente não é rápido. E quem viveu a época de pandemia sabe o que é o judiciário dizer, tá proibido tirar o inquilino do imóvel. E aí? Mesmo o cara estando inadimplente, você não conseguia tirar. E aí, como é que você resolve? E ninguém tinha cláusula, né, para esse tipo de situação no contrato, né, cara? Exatamente. Quem imaginava que ia acontecer uma situação, uma pandemia, onde... assim, era algo que inimaginável. Não tinha... Então, assim, seu conselho para o cara que vai abrir uma imobiliária é, primeiro, contrata um jurídico forte. Exatamente. Segundo, procura um parceiro forte que vai lhe dar essa retaguarda na parte de seguro, inadimplência, questão contra incêndio. É isso aí? Exatamente. Porque, assim, se você tiver um capital de giro alto, boa sorte. Você consegue entrar, porque qualquer BO que você tem, você vai cobrir ali e vai receber lá na frente. Mas se você não tiver um capital de giro razoavelmente bom, é bom você ter uns parceiros que lhe atenda de forma assim imediata quando você precisar. Sincero e honestamente, se você está me falando que você repassa o custo para o cliente, eu vejo que faria sentido se você colocasse o seu capital
porque você, ao invés de repassar esse custo para o cliente, esse custo seria lucro para você. Sim. Né? Aí você está multiplicando, fazendo mais grana. Sim, né? sim. Mas assim, eu só vejo vantagem nesse aspecto. Né? Porque tem muitas imobiliárias que estão indo para a parte de crédito. Sim. Que isso não deixa de ser um crédito. Olha, eu estou cobrindo a sua. É como se fosse outra empresa dentro desse negócio. E tipo assim, a minha imobiliária está contratando essa empresa que faz parte do grupo. Se você tiver o lastro financeiro, se a empresa tiver o lastro financeiro para cobrir aquele prejuízo ali e receber lá na frente com juros e correção monetária, bacana. Inclusive a parte jurídica também, você vai cobrar também honorários advocatícios. Exatamente. Mas, se você tá. A gente tá conversando aqui do cara que tá começando. O cara que tá começando normalmente não tá com esse. O que é ruim pro pequeno é bom pro grande. Exatamente. O grande. Ganha de tudo que é jeito, né? Ganha de tudo que é jeito. Entendeu? Pro cara é bom ter o calção lá, na verdade, eu já ouvi dono de imobiliária grande dizer, eu prefiro que o cliente atrase. Pelo menos tem uns 10% ali de multa. Porque os 10% vira 20%, né? Exatamente. No nosso caso aqui, que é 10%, né? Todas as praças cobram 20% já, né? Não, é 10%. 20% de multa? Não. Da administração. Da administração. Porque nesse caso que a gente está falando é 10% da administração, mais 10% mais 10% da multa, exatamente. Atrasou 10% de multa. Atrasou 5 dias, 10%. 10%. Né? 5 dias não, atrasou 24 horas. Aí hoje, vencer amanhã é 10%. Tchau, né? Tchau. Então, para o cara que é grande tem esse poder aquisitivo. Mas aí já é outro jogo, né? Aqui a gente está falando do pequeno que quer entrar para a locação. O cara está começando, bicho, procura uma seguradora, procura um parceiro para cobrir aquele prejuízo caso você tenha. Faça seguro incêndio dos imóveis, pelo amor de Deus. E tenta fazer da maneira mais segura possível, com todas as informações, com assessoria jurídica e esse suporte desses parceiros. Aí, na verdade, o que é que vai ficar sobre a responsabilidade dele, já que você está se cercando dessas coisas? É a questão de ter produto, captar. Sim. E a questão de fazer esse gerenciamento de relacionamento com as partes. Relacionamento com o cliente. Não é isso? Tanto com o proprietário como com o durante o andamento do contrato tem ruídos, né? É uma coisa que precisa fazer, que quebra aqui, não sei o quê, aí um quer pagar esse relacionamento da forma. Exatamente. Maravilha. E aí aparecem coisas de tudo que é tipo. Agora você veja, né, cara, como é que as empresas de tecnologia, assim, passaram a ajudar muito o setor imobiliário. Já a gente vai falar um pouco sobre o Supremo dentro da sua estrutura, mas assim, quem oferece seguro é uma corretora, mas que está integrada numa plataforma de tecnologia, né? Sim. Que chega para poder facilitar, que chega para poder ajudar, né? E a gente está assim, vendo cada vez mais produtos no mercado para estar justamente ajudando vocês na operação e dando, sincero e honestamente, uma estrutura que dificilmente um pequeno vai ter, que é o lastro financeiro para poder aguentar essa pancada. E assim, eu vejo, não sei se já existe, provavelmente deve existir, mas é até pesquisar, startup voltada para a área jurídica, para imobiliárias. Não sei se tem, mas assim, se tem para garantia de crédito, fund, ele tá, de certa forma ele está ali financiando. A verdade é essa. Por que não ainda para a área jurídica? Porque tipo assim, quanto é que custa um jurídico que você paga? Sei lá, X. O cara tem uma plataforma onde coloque esse jurídico lá. E a gente está caminhando para audiências online, digitalização de tudo. De repente o cara não precisa ter nenhum advogado em cada cidade. E hoje você não precisa nem falar só de startups. Tem empresas grandes que já fazem isso. Você tem o Banco do Brasil, faz. Assessoria jurídica? Não, a parte da garantia. Da garantia. Banco do Brasil, você tem a Porto Seguro. Você tem algumas empresas já grandes de renome que, se você quiser pelo viés mais tranquilo, de não ter uma dor de cabeça, dizer, uma startup, tem muita gente que tem muito pé atrás. Eu quero uma empresa mais consolidada. Tem várias outras empresas aí de nome que você pode procurar e que vale atender. Eu falei startup porque geralmente a dinâmica é mais acelerada. É mais acelerada. Né? Agora, não tenha dúvida nenhuma da solidez de um grande banco, tudo. E, lógico, eles olham para esse mercado e vêem uma oportunidade, porque assim, o dinheiro já tem. Como é que eu aloco um recurso aqui e ajuda esse cara? Porque a última coisa que o banco vai fazer é perder. Ele não vai entrar num negócio desse, né, para perder o dinheiro dele. Então, assim, quando você começou a falar e falou que o jurídico é um ponto crucial, eu digo, por que ninguém está nessa frente ajudando essas imobiliárias? Talvez o que eu enxergue aí dentro desse problema é que, diferente do aporte financeiro, que você chega lá, bota o capital e pronto, na área jurídica você tem problemas diferentes, então é uma coisa que não é
simples, tão simples assim. E aí não sei se uma startup consegue oferecer uma solução dessa a um baixo custo, entendeu? Mas é um caso a se pensar. Principalmente se as audiências passarem a ser online, porque aí fica interessante, né? Você tem uma plataforma onde você fornece esse serviço e aí você tem as imobiliárias que são afiliadas aqui a você e se precisar de ter um problema, alguma coisa, faz uma audiência online e resolve. O advogado está de home office. Exatamente. Eu tô aqui com a cabeça mil já. De bermuda e paletó. Léo, vamos falar agora falamos sobre seminovos, empreendimentos, locação. Eu quero entender com você o seguinte, meu amigo. Como é que a tecnologia, a gente não está aqui para fazer divulgação do Supremo, mas assim, cara, são inúmeros problemas. Se você não tiver uma retaguarda de plataforma para poder lhe ajudar a gerenciar seminovos, gerenciar empreendimentos, seus corretores, locação, financeiro. Qual é o papel da tecnologia, meu irmão, dentro dessa operação sua? Apesar dessa cara jovial, peguei os primórdios aí um pouquinho do mercado imobiliário, tipo que a reserva era feita por telefone. Bicho, reserva aí a unidade tal. E aí era tudo no papel e caneta. Você tinha que ligar pro gerente lá, ficava um cara responsável por fazer as reservas. E isso levava tempo, né? E às vezes dava duplicidade na mesma unidade, com o mesmo cliente. Eu estava atendendo um cliente, você o mesmo cliente, queria a mesma unidade. E aí ligava por diferença de segundos ali para aquela mesma unidade. E aí gerava um problema. Hoje em dia, com a tecnologia, no caso para as construtoras, no seminovo, chegaram alguns sistemas que vieram a facilitar muito a vida do corretor e por muito tempo a gente ficou desassistido como imobiliária. E com a chegada do Supremo, o que é que eu tenho a falar hoje da ferramenta que eu utilizo, que é o Supremo, na verdade? Ela tem de todas as frentes que eu trabalho, novo, seminovo e aluguel. Me atende de uma forma que eu consigo ter uma visão geral do que está acontecendo dentro da imobiliária. Eu entendo que é uma plataforma, como a gente sempre conversa, né? Uma plataforma viva, sempre está em constante atualização, constante mudança. O mercado imobiliário não para, sempre tá mudando, sempre está atualizando. E fora isso, recentemente vocês liberaram também a parte financeira, que dá uma visão bem gratificante quando a gente consegue ter uma visão ali. Abriu o sistema, a gente já consegue ter uma visão geral ali do que está acontecendo dentro da empresa, mês a mês. Então, assim, a tecnologia ela vem para facilitar. Um outro problema que tínhamos bastante era a questão da captação dos leads. Então, quando o lead chegava na imobiliária, a gente... antes do Supremo, a gente mandava via WhatsApp para o cliente, manda para o corretor. Planilha, né? Planilha, e-mail, bicho, atenda o cliente aí. Então, assim, hoje o Supremo bate o lead, tem uma pessoa que está lá cuidando dos leads, já direciona para o qualificador já recebe uma notificação no WhatsApp, já manda para o corretor, que também recebe uma notificação no WhatsApp. Então, otimizou muito tempo, otimizou muito o atendimento para os clientes, acelerou muito esse processo de atendimento. Então, assim, a tecnologia hoje, o Supremo em todos os quesitos dentro da imobiliária só veio a acrescentar e dar uma agilidade maior. Coisa boa. Inclusive, agora a gente está em reta de publicação agora do gerente virtual. Tá bem redondinho, velho. Vai ajudar vocês bastante. Você, quando entrar nessa era do gerente virtual, esqueça, velho. Ele vai fazer essas distribuições tudo mais automáticas ainda para vocês, né? Meu amigo, eu já fui advertido aqui que a gente já tem 1 hora conversando. Já? Já. O tempo... Eu pensei que tinha 5 minutos. Não, o tempo voou. Eu queria que você, para a gente caminhar aqui pro final da nossa conversa, falasse... você falou sobre os desafios, falou sobre múltiplos departamentos. O que é que você enxerga para a JLC e para a JLC no contexto do mercado imobiliário para os próximos anos? Qual é a sua visão de futuro aí? O que é que você está projetando para a sua empresa, meu amigo? Olha, Gabriel, hoje eu preciso, quanto empresa, eu tenho alguns projetos em andamentos. Eu acho que
A gente ainda não teve nem oportunidade de conversar ainda um pouquinho, mas logo, logo vou estar mudando de sede. De novo. Mas por uma coisa boa. Não, a última mudança que você fez foi boa também. Muitas vezes a gente bate alguns papos de outros mercados e diz, pessoal, as imobiliárias lá são uma salinha com 3, 4 pessoas. Lá eu já tenho quase 40 corretores. Diga. Então, o espaço ficou pequeno. Estou mudando para um prédio maior. Graças a Deus. Lógico que, como eu lhe disse, o intuito é atender melhor o corretor, porque eu preciso que o corretor ele tenha um espaço confortável para trabalhar e com suporte. Então, assim, melhorar ainda mais o meu suporte a esse corretor, tanto de atendimento com o meu coordenador, com minha equipe de secretaria de vendas que eu possuo, para atender de melhor forma aquele corretor e deixar que o corretor ele faça o que ele tem que fazer, que é fazer o atendimento e o fechamento. Aquela parte burocrática, a imobiliária está ali para facilitar um pouquinho a vida desse corretor, deixando ele um pouquinho mais livre para buscar novos clientes, atender os clientes que já possui e fazer o fechamento. Entendi, então, que os próximos passos da JLC é ir para um prédio maior do que o que já é hoje, porque já é uma casa grande, né? Já é grande. Vai para um prédio maior, oferecendo mais conforto para o seu primeiro cliente, como você falou. Exatamente. Que é o seu corretor de imóveis, e você melhorar essa parte dos processos, da estrutura que você tem para dar para ele, porque você, inteligente do jeito que você é, você sabe que dando uma condição melhor para o seu corretor, ele vai lhe dar ainda mais resultado. Não é isso aí? Exatamente. Quero que você aproveite essa oportunidade. Quero te agradecer em primeira mão por você ter vindo aqui, pelo papo, por compartilhar muita coisa interessante com a nossa audiência, pela amizade que a gente tem, por tudo que você sempre nos ajudou aqui no Supremo desde quando a gente começou. Na verdade, você conhece o Supremo antes de existir. A gente era agência de marketing digital, você já era cliente naquela época, tem uma história, um contexto muito legal. Mas aproveite a câmera para você poder mandar um recado para o seu time, para as pessoas que você quiser. Manda aquele legal aí, bem bacana, para a gente poder caminhar aqui para o fim dessa... Pegando um adendo aí dessa sua observação desde lá do início, eu lembro muito fresco na minha memória algumas das vezes que a gente se encontrou e a gente conversando sobre o projeto do Supremo, e você falando um pouquinho do número de imobiliárias que tinha em Aracaju, você podia atender esse Gabriel, esqueça Aracaju. Eu me lembro. Esqueça Aracaju. Vai ser muito maior do que Aracaju. Aracaju não vai caber. Vai ser muito, muito maior. E aí, aproveitando, agradecer a galera que está lá na imobiliária essa hora trabalhando, enquanto a gente está aqui batendo esse papo, certamente utilizando lá o Supremo. O Supremo hoje tem uma facilidade gigante, que eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Inclusive no celular. Inclusive eu me pego em várias situações. Às vezes eu gosto de ir pro estádio. Às vezes no intervalo do jogo eu tô lá dando uma olhada, ver se chegou livre. Com o gerente virtual, quando você liberar, você vai me evitar esse tipo de problema de estar... Na verdade, o gerente virtual, ele vai fazer toda essa automação e a gente pensa em mandar... Eu tô te revelando aqui coisas que nem era pra eu falar. Pra mim não tá revelando pra todo mundo, né? É. Mas você vai receber um diagnóstico diário no seu celular. Tipo, olha, o que foi que, por exemplo, de manhã cedo, o que foi que aconteceu ontem na sua imobiliária, quantos leads você recebeu, quanto foi distribuído, isso, o café da manhã do gestor, entendeu? Aqueles relatórios que eu sempre lhe pedi, né? Isso, mais automatizado, entendeu? A gente faz, você sabe disso. Você vai receber no seu WhatsApp, então você vai acordar e vai saber, a posição da sua imobiliária é essa aqui, entendeu, velho? Essa é a nossa ideia. Meu amigo, obrigado pelo papo. Obrigado. Foi um prazer enorme ter você aqui. Não poderia deixar de convidar você, não sei que número de episódio nós estamos, mas assim, foi um dos assim, iniciando, logo do início ali, porque você faz parte dessa história desde o início e que venha muitos e muitos anos aí. Estou aqui aberto a escutar suas sugestões de melhoria,
para a gente poder colocar dentro do Supremo. Muita coisa que tem no Supremo hoje vem de você. Sou muito grato por isso. E assim, vida longa para a JLC, vida longa para o Supremo CRM. Viu? Fé em Deus. Um abraço, meu irmão. Tudo de Valeu, bom. E para você que acompanhou esse episódio até aqui, não esquece de curtir, comentar, compartilhar com outras pessoas, anotar as dicas de Léo para você que está querendo abrir uma imobiliária de múltiplos segmentos ou que já está trabalhando em um segmento só e quer abrir outro segmento. Escuta o que ele falou, porque é melhor a gente aprender com os erros dos outros do que a gente pegar e botar a cara sem saber o que é que pode acontecer. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.